Capítulo 1 A verdadeira civilização. O conceito fundamental do livro A Grande Síntese pode ser resumido nas seguintes palavras: ordem em Deus. Aquele volume apareceu com profética vidência justamente na véspera do clímax da hora histórica, no limiar da maturidade dos tempos, a cavaleiro da maior revolução social do mundo, no momento em que se devia produzir um grande choque de dor, a fim de preparar os ânimos para receber a boa nova da concepção regeneradora, estranha a este mundo tão distante ainda do Evangelho. Hoje, que a destruição material e espiritual de tantos valores antigos preparou o terreno para a reconstrução, podemos entender muito mais esse livro, filho e precursor dos tempos, paralelo aos acontecimentos, expressão viva de seu dinamismo, indissoluvelmente fundido neles e na renovação social e moral que representam. Os fundamentos desse tratado são profundos, ligando-se com a gênese do cosmo. Podemos encontrá-lo até mesmo no pensamento criador que emana de Deus. Essa síntese, abrangendo e unificando o conhecimento científico e filosófico do século, enuncia um conceito tão sólido que pode ser colocado como base de nova civilização, tão dinâmico que pode amparar o seu desenvolvimento. Trata-se de um sistema orgânico e compacto, em que todos os fenômenos do campo científico ao moral e social prendem-se em lógica de ferro, de modo a se impor à forma mental racional do homem moderno. Trata-se de um sistema que dá a chave para a solução, ao mesmo tempo, de todos os problemas, desde os teóricos e abstratos da filosofia até os práticos e concretos de nossa vida como indivíduos e como sociedade. Essa visão orgânica e completa apareceu pouco antes da hora em que o mundo, saindo da gigantesca experiência, deve caminhar para a reconstrução. Pode-se, portanto, definir tal visão como o plano regulador da sociedade futura. Além disso, ele apareceu numa grande curva do caminho evolutivo do homem, no ponto crítico de uma nova maturação biológica, cujo grande significado será compreendido mais tarde. Maturação que foi elaborada em silenciosa e subterrânea incubação milenar e que explode justamente agora em mortificante e necessário banho de dor que purifica e renova. Nesse momento apocalíptico e de ebulição, tal pensamento é exposto como orientação e ajuda, porque orientação é o que nos falta e, acima de tudo, o que nos é mais necessário, pois talvez nunca como hoje em dia, na Terra, a vontade de Deus esteve tão luminosamente presente e tão ativamente criadora. Assim, enquanto a natural maturação biológica presente nas leis da vida possibilita ao homem, na atual plenitude dos tempos, a capacidade de compreender e fazer atuar novos critérios de vida e novas formas de relações sociais, sucedem-se grandes acontecimentos históricos, justamente com a função de elaborar novos conceitos e secundá-los até a sua aplicação.
O mundo agita-se em guerras destruidoras e cruentas para aprender a assimilar esses conceitos, que, se não assumissem corpo tangível sob a forma de destruição e de dor, não seriam percebidos pelo homem surdo e indiferente dos nossos dias, vivo só na carne, mas ainda adormecido no que diz respeito ao espírito. Chegou a hora de compreender essa profunda sabedoria da história, esse sentido criador contido nos acontecimentos que elaboramos e seguimos, esse significado divino presente em todos os fenômenos. O homem, em milenar ascensão, vai despertando formas mais sutis de sensibilidade e mais perfeitas de consciência. Já se percebem no horizonte os clarões da vida nova do espírito. Lá no futuro há um verdadeiro incêndio de esplêndidas afirmações e criações novas. E a divina lei de evolução quer que o homem, embora resista a ela e se atrase, fatalmente chegue lá. Chegou a hora de dizer ao homem: levante-se, filho de Deus, sob a forma de consciência mais esclarecida, em estado social mais orgânico e completo. Supere a ferocidade atual e civilize-se finalmente a sério. Chegou a hora de compreender que a nossa assim chamada civilização atual não é civilização, mas sim barbárie. De compreender que, no fundo, o homem moderno é um pobre fantoche, primitivo e inconsciente, completamente ignorante, quase sempre presunçoso e prepotente, cego e rebelde, mas que mesmo assim, sem saber nem querer, ele obedece à lei. Chegou a hora de compreender que a lei tudo sabe e tudo faz por ele, guiando-o e manobrando-o como um autômato, embora ele não saiba disso. De compreender que a lei traça a história do homem, prepara os acontecimentos, entrosa os choques, apresenta as soluções e impõe as conclusões, elevando os líderes, edificando e destruindo, exaltando e abatendo, de acordo com uma sabedoria desconhecida pelo homem. Chegou a hora de compreender o significado das ações que todos os dias indivíduos e povos realizam, embora não conheçam o seu verdadeiro significado e as suas consequências. Chegou a hora de nos tornarmos conscientes colaboradores de Deus no plano construtivo criado por Ele em nosso campo terreno, ao invés de estúpidos servidores de Satanás em absurda obra de rebelião. Chegou a hora de compreender, sendo mais inteligentes, de confraternizar, sendo mais honestos e justos, de colaborar, sendo mais conscientes. A vida não para, é um movimento que não se pode fazer parar. Portanto, deve inexoravelmente amadurecer alguma coisa. Esse caminhar da história aproxima-se hoje de uma grande curva, onde, com o nosso século, completa-se um novo ciclo de civilização e se prepara outro. Sintomas sutis advertem desse fato os intuitivos, que sabem percebê-los. Isto nos vem indicado pela concatenação dos ciclos históricos, pela lei do equilíbrio nos desenvolvimentos e pela lei do equilíbrio entre ação e reação. Esta é a nossa fase,
tal como está escrita na lógica da evolução orgânica do universo. Esta é a nossa posição no tempo na série das maturações milenares. Este é o elo que hoje devemos soldar. Aí estão os germes, mas os germes foram feitos para se desenvolverem. Aí estão as causas, que tendem a atingir o efeito. A grande síntese é alarme estridente, antecipação reveladora, chamamento da atenção para profundas realidades ainda não vistas, advertência desesperada, apelo que acontecimentos mundiais logo sublinharam e justificaram. Aquele brado de alerta já foi lançado e ninguém pode extingui-lo, do mesmo modo que não há incompreensão humana à qual Deus tenha concedido o poder de parar a história ou a vida. Trata-se de uma concepção que em seus princípios adere ao Evangelho, mas que tem agora meios próprios de demonstração, com o escopo de, pela força da razão, atuar na vida individual e social, onde ela é praticamente nova. Uma nova forma mental, orgânica e harmônica, substitui aqui a antiga, inorgânica e caótica. E assim, neste sentido, o indivíduo não mais permanece isolado do conjunto, mas se enquadra harmoniosamente no funcionamento orgânico do universo. Trata-se de um enquadramento gigantesco, no qual a vida se torna imensa. Pode-se objetar que o indivíduo é o que é, indiferente a tudo isso, completamente aprisionado na visão estreita do interesse egoísta, estando a léguas e léguas afastado de semelhante orientação. Mas pode-se também responder que isso é ignorância da mais profunda realidade da vida, ignorância da qual ele sofre os danos, até mesmo nos próprios cálculos utilitários e egoístas, devendo sofrê-los porque a sua inconsciência não pode impedir o funcionamento das leis da vida, nem paralisar a reação de suas forças. Pode-se também responder que o progresso biológico é fatal, pois a evolução constitui tendência fundamental do ser, e que o homem, embora involuído, inerte e rebelde, deve, mais cedo ou mais tarde, ser impelido para o alto e se transformar, cedendo ao irresistível e divino impulso contido na essência das coisas. Em A Grande Síntese, o desusado atrevimento da utopia foi valorizado e enfrentado com conhecimento. Isso não é loucura, mas sim o resultado do confronto da vontade e da força de que o homem dispõe com a potência volitiva e dinâmica das divinas leis da vida, que possuem os meios necessários para atingir seu escopo e que sabem muito bem consegui-lo. Há, de certo, luta entre o anjo e a besta, mas é da lei a vitória do anjo. Muito embora o homem resista, não lhe é possível interromper a ascensão. A vida, através de um mecanismo de instintos e de reações, obedece inexoravelmente à lei, a qual o homem cumpre de fato, apesar de não compreender ou não querer. O mecanismo que a executa, o sistema de forças motrizes desse mecanismo, está justamente dentro do homem, implantado em sua própria estrutura,
pertencendo ao próprio ser. Mas a este cumprimento da lei chega-se através de erros e das consequentes retificações expiatórias, tratando-se, portanto, de um processo fatigante e doloroso. É por isso que, em A Grande Síntese, ensina-se a respeitar essa lei inexorável, a fim de obter o menor dano e a maior vantagem possível. Ensina-se como, nesse complexo sistema de forças que é o universo, deve alguém se movimentar a fim de evitar o doloroso choque a cada passo. O que torna atual essa síntese, em correspondência estreita com o momento histórico e com a moderna fase de evolução humana, é a maturidade do tempo, é o desenvolvimento nervoso e intelectual que hoje torna o homem apto a receber e aplicar na vida estes princípios, os quais, se tivessem sido enunciados há anos atrás, não teriam sido aprofundados, analisados cientificamente e racionalmente demonstrados. Por isso, aquele escrito apareceu em nosso momento histórico como novo ensinamento, paralelo à nova capacidade de compreendê-lo. Hoje, essa compreensão é necessária e não apenas possível. O homem vive e se move num campo de forças inteligentes, no qual se emaranha. Forças que, em face da agitação inconsciente e desordenada do homem, reagem e lhe fazem pagar caro o erro. Ora, se por causa de menor conhecimento e disponibilidade de meios, esse erro era até agora mais limitado e, portanto, de consequências mais suportáveis, hoje que o progresso técnico e científico dilatou imensamente o raio de ação do homem e aumentou o poder humano de incidir no dinamismo fenomênico do planeta, não se tolera mais tal ignorância, porque conduz a consequências práticas que, agigantadas pelo aumentado domínio de meios e possibilidades, podem se tornar catastróficas. Vimos isso na potência destrutiva da presente guerra. Estamos em período de desequilíbrio, porque o poder de agir é hipertrófico, desproporcionado ao poder de entender e de iluminadamente dirigir a ação. O desequilíbrio hoje está presente em todas as nossas coisas e em toda a nossa vida. Mas o próprio desequilíbrio é luta criadora, é esforço genético, pois procura desesperadamente hoje reequilibrar-se em plano mais alto, em ordem mais ampla, onde o homem inclua e assimile novos elementos. É necessário, então, que o pensamento seja dado como orientador desse esforço biológico. É necessário que o homem, esse menor de idade, aprenda ainda, não destruindo o preciosíssimo progresso científico já alcançado, mas sim o completando com um paralelo progresso moral, a fim de equilibrar a ascensão material com uma proporcionada ascensão espiritual. A vida é regida, como já dissemos, por leis inteligentes, que têm, buscam e sabem atingir fins próprios. Querem a perpetuidade e não a catástrofe. Permitem o perigo, mas como elemento do esforço que conclui com a salvação. É, portanto, fatal o restabelecimento do equilíbrio,
com a eliminação da desproporção entre o desenvolvimento material e o espiritual. É isso que a vida quer, e por isso, certamente, o Espírito retomará amanhã a dianteira. Aos detentores do poder e aos líderes das finanças e da indústria, pode ser que o problema do mundo pareça um simples problema técnico. Porém, não se trata somente de um problema técnico. E isso porque, embora as grandes agitações sociais desencadeiem-se para a conquista de objetivos concretos, utilitários, de interesse econômico, a verdade é que a vida, além de vasta e complexa, é una e unitária. Se a questão técnica é, portanto, o seu aspecto como fase construtiva de momento, ainda existem sempre, embora momentaneamente adormecidos em estado de latência, os outros aspectos da vida, principalmente o moral, hoje estacionário. Esse é justamente o lado oposto, mas complementar, do hipertrófico progresso material de nossos dias. Ora, uma vez que as leis da vida impõem em todos os pontos desenvolvimento harmônico e progresso equilibrado, é lógico se esperar agora um correspondente desenvolvimento espiritual para compensar o contemporâneo excesso de progresso material. Quem conhece a organicidade funcional do universo deve admitir que o esforço genético das formas biológicas não pode criar o novo e gigantesco indivíduo coletivo, filho dos nossos tempos, assim desproporcionado, sem as equilibradas correspondências simétricas, somente membros e forças, sem a paralela sabedoria diretora desses membros e forças. Esta sabedoria é justamente aquela que a grande síntese antecipa e prepara. O progresso material de nossos dias representa, assim, um desproporcionado desenvolvimento unilateral. O ponto crítico tangível resultante desse desequilíbrio e revelador dessa desproporção é a moderna guerra de destruição. Trata-se de uma fase transitória, formadora de excesso, que as leis da vida devem corrigir e reequilibrar, reagindo em sentido oposto. Desse modo, a crença de que o problema do mundo seja um problema técnico e utilitário de recursos e matérias-primas demonstra essa atrofia espiritual. Mas, por isso mesmo, a complementação do organismo surge através do desenvolvimento do lado atrofiado. A guerra de destruição nasceu do fato de que o novo poder da técnica, sendo mecanicamente acessível a todos e assim à maioria involuída, foi empregado sem discernimento. Os resultados práticos do progresso acabaram chegando às mãos do homem ainda não moralmente desperto, sem preparo, insuficientemente sábio para fazer bom uso do novo poder. Foi a mesma coisa que pôr faca em mão de criança. Por isso, antigamente, a sabedoria era mistério para o povo. O progresso mecânico acabou se tornando fornecimento de arma perigosa a mãos inconscientes. O homem de hoje em dia, moralmente deficiente, foi tomado de surpresa diante das novas possibilidades
que a ciência lhe oferecia. Corpo de gigante, mas com cérebro de criança de colo. O resultado é o entrechoque do homem com a dolorosa experiência, para que ele aprenda na dor e seja obrigado pela dor a se completar do lado do espírito. Assim, através do sofrimento, as leis da vida hão de reequilibrar o homem, que, a par do progresso material, conseguirá o correspondente e proporcionado progresso espiritual. A grande síntese não é pensamento isolado, mas sim força viva, que, colaborando com os impulsos biológicos, busca a reposição do equilíbrio e contribui para esse progresso espiritual. Aquele livro e estes comentários, por isso, dirigem-se mais aos homens do futuro do que aos de nossos dias, visando aqueles para os quais estas afirmações não serão anacrônicas. O homem de hoje, cético, há de sorrir. Mas o fato é que todo o plano dessa construção espiritual obedece à lógica, que não é a lógica míope do momento, apenas passageira. Trata-se de uma lógica que visa a objetivos elevados e longínquos, os quais não se identificam com o mesquinho salvar-se e usufruir da vida, de uma lógica que corresponde a pressentimento, a visão profética, a fé antecipatória, a sentido de missão, razão pela qual o autor deste livro não espera ser logo compreendido e sabe que em vida nenhum fruto verá e colherá, mas semeia para que outros, em outros tempos, vejam e colham. Estamos agora na fase negativa. Todavia, quem conhece o necessário equilíbrio da vida, sabe que por causa de um paralelismo antitético, o não vem antes do sim, do mesmo modo que a noite vem antes do dia. O cálculo das probabilidades nos faz crer que os fatos, porque se repetiram muitas vezes, devem continuar se repetindo sempre. Mas os equilíbrios da vida reclamam exatamente o contrário. É justamente porque se repetiu tantas vezes que um determinado fato deve ceder o passo à posição contrária. Por isso, em vez de uma continuação do passado, como vulgarmente se pensa, as situações futuras são quase sempre resultado de um retorno ao passado. Confiamos muito nas aparências, mas especialmente na história, como vimos, as aparências enganam. A natureza é de profunda sabedoria. No entanto, vivemos muito na superfície. Se perscrutarmos o íntimo e descobrirmos o mistério das coisas, aparece algo bem diferente daquilo que habitualmente se diz, se crê e se faz. Há, no fundo, a lei divina, inteligente, boa e sábia, que a tudo rege e nos guia como crianças em direção ao bem. Ela exprime o pensamento de Deus. O homem não pode, sem grave dano para si mesmo, substituí-la na direção da vida. Ele tem, todavia, a presunção de fazê-lo, não se orientando senão por sua ignorância e prepotência. E como hoje em dia essa substituição torna-se cada vez mais extensa e profunda por causa do aumento da capacidade intelectiva e da disponibilidade técnica,
o perigo correspondente vai ficando cada vez mais e mais grave e ameaçador. Por isso, a grande síntese é um desesperado brado de alarme, lançado no exato limiar da catástrofe em que a humanidade poderá encontrar a própria destruição. Se tudo isso é estranho à moderna forma mental, estando alheio à corrente que a maioria segue, e se ao contrário, geralmente se concebe a vida limitada e caótica, isso não impede que a ordem e as reações obrigatórias existentes no mundo astronômico e químico existam também no universo moral, justamente aquele no qual, por ignorância das leis que o regulam, os homens gostam de se agitar o mais loucamente possível. Essa pobre formiguinha, que se mexe tanto na superfície desse grãozinho de poeira cósmica chamado Terra, sabe por acaso o que efetivamente faz e quais as consequências do que faz? Não é a ilusão a sua herança? Não é mesmo absurdo que, por ignorância do modo como funciona a máquina universal, indivíduos e povos vivam eternamente dando cabeçadas na parede, sem esperança de libertação, oscilando continuamente entre o erro e a dor? E quando algum esforço é feito para sair desse aperto, por que deve ser taxado de utopia? Não, seja qual for a incompreensão, a resistência, a dificuldade, a fadiga, não é loucura ensinar que se deve superar a ilusão e a dor e conquistar valores mais sólidos que os valores do mundo. Se pode parecer utopia, é utopia do Evangelho. Utopia decorrente do sublime paradoxo do Sermão da Montanha, que menospreza tudo quanto o mundo estima. Utopia de aceitação necessária, a não ser que se saiba viver como besta ou como inconsciente, ou então que se volte as costas para a vida tal como ela é, renunciando à reprodução e indo em busca da morte. A existência oferecida por nosso civilizadíssimo mundo moderno não é aceitável senão para os inconscientes, os involuídos, os desonestos, ou como condição a ser complementada futuramente num estado melhor, que lhe justifique as dores e compense a bestialidade. Disso segue-se que para o homem consciente, evoluído, honesto, a vida é apenas missão dolorosa, peregrinação de exilado que, passando por um mundo ao qual ele não pertence, dirige-se à sua verdadeira e longínqua pátria. Isso tudo pode parecer utopia, todavia, sem utopia, nem ao menos a esperança de futura civilização permanece na palidez mortal do mundo moderno. Animada por essa esperança, a caminhada do exilado transforma-se na fadiga do construtor. Os céticos poderão sorrir, desviando para a miséria terrena o olhar posto nas nuvens. E haverá até mesmo quem goze com essa miséria e fique saciado. Cada um julga como quer, mas, no modo como julga, revela a própria personalidade. Não, o Evangelho e as teorias que o seguem são utopias apenas aos olhos do involuído. O céu só é paradoxo se olhado aqui do chão. Para quem não é capaz de sentir pela fé
ou entender racionalmente que a vida continua no imponderável, para esses é absurda por natureza a doutrina evangélica da caducidade dos valores humanos. O involuído pensa que a vida não continua, que ela é finita, limitada ao breve período terreno. Trata-se de uma questão de sensibilidade, inteligência, evolução. Mas esta dor dos nossos dias, dor que acabará por atingir o mundo todo, é dom de Deus para abrir as mentes e levá-las a compreender essa aparente utopia. Estamos numa curva de nossa maturação biológica e a dor a acelera. Por isso podemos reafirmar que está próximo o reino do Espírito. O mundo o repele, porque sendo ainda involuído, não lhe compreende a beleza e a vantagem. Mas sente a sua falta, tem fome de algo que lhe falta e não sabe o que é. O mundo está insatisfeito, procura e não acha, por isso se agita. Só está tranquilo quem achou. A procura da felicidade preocupa o mundo e o atormenta, mas o mundo não a encontra, porque se agita desorientado, fora do caminho certo, perdendo tempo entre ilusões e mentiras. Ao invés disso, ele precisa conquistar conhecimento e, como consequência, a sabedoria de se entrosar e colaborar com a lei. O novo princípio é ordem, ordem em Deus e não desordem com Satanás. Em A Grande Síntese, não se faz ouvir a voz deste ou daquele partido, religião ou escola filosófica, mas sim a voz imparcial dos fenômenos, que canta as harmonias não só da matéria ínfima, mas também das regiões mais elevadas do espírito. Não se trata aqui de questões puramente teóricas, de remotos e abstratos problemas filosóficos que não nos dizem respeito. Trata-se, isto sim, da superação de nossa dor. Trata-se da ciência que se propõe a superá-la e vencê-la. Trata-se de enormes vantagens utilitárias, compensadoras do esforço, do tormento e da mortificação a que o homem está submetido. Trata-se de aprender finalmente a viver não mais como crianças loucas, mas sim como adultos cheios de sabedoria. Trata-se de ver com clareza tudo quanto se relaciona com o nosso destino humano, de obter resposta que esgote todos os porquês e todos os problemas que nos dizem respeito, para desse modo nos comportarmos com pleno conhecimento da consequência das nossas ações. É loucura continuar a se atirar assim ao acaso e a se embater continuamente contra reações que estupidamente desejamos e que nos açoitam até sair sangue. Chegou a hora de compreender o delicado mecanismo dos fenômenos e nos civilizarmos, mas não de brincadeira como até agora se fez. Não mais apenas na superfície, mas sim em profundidade, não só na forma, mas também na substância, tanto nos meios como nos fins, tanto na matéria como no espírito. Completou-se o ciclo de destruição anunciado por grandes mensagens e a grande síntese. A divina lei deixou atuarem livremente as forças negativas do mal, que desempenharam esta tarefa. Entramos na fase construtiva,
na qual a vida colhe seus valores positivos e nos ânimos batidos pela dor, os reconstrutores encontram o terreno preparado para o trabalho. O espírito que, através de tanta destruição, libertou-se de muitas das incrustações e escórias da matéria, pode finalmente, depois de superado o profundo desmoronamento da onda descendente do materialismo, dizer: eu sou, esta é a minha vez, posso criar. E a vida, que parecia prostrada e morta, torna a soltar, mais forte e mais para o alto, o seu eterno grito de juventude. Isso é o que irresistivelmente a lei de Deus quer agora. As forças do mal tiveram o seu dia, mas Deus disse: basta. Em todo lugar, ato ou fenômeno do universo, estão presentes o pensamento e a vontade de Deus. A história está pronta, os tempos estão maduros. No ritmo da sinfonia dos acontecimentos humanos, no concatenamento de causas e efeitos, no desenvolvimento da fatal evolução do mundo, o caminho do tempo está próximo dessa maturidade e a vida não pode se recusar a percorrer e concluir essa etapa da evolução. Aqui não se polemiza nem se ataca para destruir, mas sim, tal como em A Grande Síntese, afirma-se para construir, afirmando as eternas leis biológicas iguais para todos, aderindo à divina verdade no alto, inviolável, à qual ninguém escapa e é forçoso obedecer, estamos acima das divisões humanas. Não falamos de uma filosofia pessoal e arbitrária, mas sim objetiva e impessoal, ditada pela voz dos fenômenos e não por um simples homem. Essa voz é verdadeira para todos, quer creiam nela ou não, quer a confessem ou a neguem, quer a sigam ou contra ela se rebelem. Ela deriva de um princípio diretor que guia todas as coisas, exprime o pensamento de Deus. É inútil negá-lo, esse pensamento existe. Se às vezes alguém nega Deus, é porque Deus existe, e de sua existência não existe prova maior do que essa negação. Não se pode conceber e negar o que não existe. A negação relaciona-se apenas com a posição de nosso pensamento, que, seja qual for a verdade, pode oscilar do extremo positivo, a afirmação, até o extremo oposto, a negação. A Grande Síntese analisou esse pensamento divino, examinando o plano construtivo do universo. A ela remetemos o leitor desejoso de conhecer essa análise. Ali derivam-se conclusões de caráter moral e social a partir de premissas tão fortes que se torna impossível removê-las. Aquele livro é, de fato, a demonstração que impõe essas conclusões como obrigatórias para todos os seres racionais. No entanto, por visar o quadro geral, ele não nos permitiu demorar em particularidades com exemplificações e materializações do conceito na realidade da vida prática. Vamos agora transportar para o plano humano da ação essa massa de conceitos. Vamos tornar num impulso concreto construtivo a luminosidade desse imponderável.
Vamos transformar o princípio em ação, mas numa ação que as premissas cósmicas iluminem, sustentem e justifiquem. Trata-se de dar aos princípios universais de um tratado universal uma forma bem mais próxima e tangível, mais particular, porém mais aderente à hora histórica e assim mais real, uma forma mais humana, atual e prática. Trata-se de entre 1001 verdades humanas relativas em meio às forças que operam a nossa ascensão individual e coletiva, aplicar e trazer até os homens aqui na Terra para atuar sobre ela a eterna verdade de Deus. Trata-se de mostrar nos fatos o funcionamento ainda ignorado daquelas forças, revelando a ignorância humana ao movimentá-las e os respectivos choques dolorosos resultantes. Trata-se de educar para melhores formas de conduta individual e de convivência social, fazendo o homem compreender as enormes tolices que vem fazendo até agora com dano para si mesmo e lhe mostrando como, com um pouco de inteligência e de boa vontade, ele poderia se poupar de tantas dores. Trata-se de aplicar injeções de bom senso em nossa sociedade, para que ela compreenda a grande vantagem que advirá para cada um e para todos de um comportamento mais civilizado, independente de todo credo e de todo partido. Civilizar-se é o slogan do momento. Isso significa que o homem deve olhar seu próximo com compreensão, superar a ferocidade e o egoísmo, a fim de eliminar a maioria dos inúteis atritos sociais, tão graves para o funcionamento de toda a máquina, que se move assim com dificuldade, devendo cada indivíduo suportar a sua parte. A sociedade humana é um organismo cheio de infinitas inércias, debilitado por inúteis resistências, sempre em luta interna entre uma parte e outra. Isto, sem dúvida, exprime a fadiga construtiva do involuído. No entanto, para quão elevada altura poderia ser transferida essa luta? Quão mais belo e excelente, mais próprio de seres evoluídos, seria lutar por objetivos mais sublimes. Dado que a convivência é inevitável, quão mais inteligente e conveniente seria compreender e admitir as necessidades do próximo para possibilitar um maior senso de concórdia e torná-la útil. Que importância têm as diferenças entre os vários planos políticos do mundo se os imperialismos são todos iguais e tudo se reduz à substância biológica de vencer para dominar? Não se pode destruir em ninguém o direito à vida concedido por Deus. Não se pode destruir as forças biológicas, as quais, se golpeadas, ressurgem amanhã em outra parte, retorcidas pelo golpe, prontas para reagir. Não se pode postergar os equilíbrios nem destruir as leis que regem o universo. O homem de hoje pode ser ateu, anarquista, delinquente. Pode acreditar que seja cidadão do caos, árbitro de liberdades impossíveis. É próprio somente de cretinos permanecerem assim à mercê da desordem e da ilusão num universo em que as leis de todos os fenômenos nos falam de ordem,
de uma lei divina inviolável e onipresente, de ações e reações, de liberdade, mas também de responsabilidade. Nos falam do enquadramento coercitivo das rebeldes desordens do mal nos limites da lei do bem. Nos falam do castigo imposto pela dor ao louco que se atreve a violar a lei de Deus. Quão mais útil e sábio é para todos a harmonização com essas forças, que jamais poderão ser dominadas por nossa revolta e que nos esmagam quando nos rebelamos contra elas. Não é insensata essa brincadeira de desobedecer e pagar pela desobediência sem jamais sentir vontade de aprender? A estrutura do universo é o que é e não pode ser alterada. O homem deve compreender que a dor nasce da desordenada conduta dele, que a dor está apenas no próprio homem e não na criação, onde tudo é bem ordenado, ou em Deus, que é perfeito. Deve compreender que o plano regulador do grande organismo do todo tende irresistivelmente para a felicidade, ainda que pelos caminhos da dor. A felicidade não é ilusão, mas sim a verdadeira meta da vida. Contudo, nós a buscamos onde ela não está nem devia estar, sendo natural, portanto, que não a encontremos. Assim, por meio da dor, a lógica do universo nos responde à nossa absurda pretensão de subvertê-la. Quanto nos cansamos tomando o caminho errado, no entanto, o nosso bem já está escrito na lei natural das coisas, sendo que para atingi-lo bastaria cumprir essa lei, expressa na assim chamada vontade de Deus. Desse modo, a felicidade continua sendo meta quimérica, miragem inatingível. Até mesmo a experiência materialista do século passado procurou a felicidade, mas a buscou no lugar errado, onde ela não está e, como é lógico, não a encontrou. Estamos ainda no começo da estrada, enganamo-nos e precisamos começar tudo de novo. Mas a estrada existe, e é isto que está demonstrado aqui. Final do capítulo 7.